Paz do Senhor, meus irmãos, do nosso grupo MSBN Alemanha. Estou passando aqui para dar um alô a vocês. Ontem, eu e a minha esposa, nós não congregamos aí, fomos cooperar lá com a igreja, né, com o pastor Sebastião Incur. E foi um momento de comunhão lá com a igreja, com o pastor, né? Foi até bom, assim, maravilhoso, porque o pastor teve se lembrando da época em que nós tivemos com ele ali em Zurique por durante aproximadamente 2 anos, né? Nós estivemos ali auxiliando o pastor Sebastião ali em Zurique, quando ele era pastor, também apacentava um rebanho ali em Zurique. Infelizmente, na altura a igreja teve que entregar o espaço, né? E ele então aí ficou responsável só pela igreja de Cor. E graças a Deus, durante esses 2 anos, realmente estivemos ali ao lado dele, com humildade, né? Com integridade de coração. E agora estamos ali, né? Claro, com os irmãos, já eu creio que já em torno de uns 5 anos. Está sendo uma bênção. E ontem tivemos ali, e foi bênção em comunhão com os irmãos que a gente já conhece há alguns anos, né? Tivemos nos confraternizando, também fomos convidados, porque hoje está tendo, né, o encontro das mulheres no restaurante na Áustria, né? Eles marcaram o encontro na Áustria com todas as mulheres. E só que para nós ficava muito pesado por causa da distância que a gente fez ontem, né? Para daqui onde a gente mora até Cur dá quase 200 quilômetros. E daí novamente hoje no domingo ter que se dirigir até a Áustria daria também só de ida mais uns 150, 160 quilômetros. Então ficaria muito pesado a nível financeiro. E a gente então decidimos não ir. Mas foi uma benção. E eu quero aqui compartilhar com os irmãos um trecho, né? Um salmo, né? Um salmo de Corá, da família de Corá, né? Diz assim: o meu coração ferve com palavras boas, falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Tu és mais formoso do que os filhos dos homens, a graça se derramou em teus lábios, por isso Deus te abençoou para sempre. Cinge a tua espada à coxa, ó valente, com a tua glória e a tua majestade. E neste teu esplendor, cavalga prosperamente por causa da verdade, da mansidão e da justiça, e a tua destra te ensinará coisas terríveis. As tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei, e por elas os povos caíram debaixo de ti. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e odeias a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Só até aqui. Para quem não conhece, Coré foi, infelizmente, um homem que se rebelou, né, contra a autoridade de Moisés e de Arão, né, como líder de Israel, como líderes, né, de Israel. E por causa dessa rebelião, infelizmente, ele e a sua família foram tragados, né? Diz que a terra ela abriu-se e engoliu ele. Mas por um ato de milagre, né? Isso nos mostra que mesmo diante de situações difíceis, existem pessoas que
no coração delas, elas decidem permanecer fiel a Deus. E neste caso, foram os filhos de Coré. Porque quando Moisés disse que era para eles se afastarem, no caso, o povo de Israel, né, se afastarem da família de Corá, e diz que não era para nem tocar, né, naquilo que era deles. E nós temos um texto maravilhoso, né, aqui no livro de Números. Eu quero ler com os irmãos, Números capítulo 26, né, porque muitas pessoas perguntam assim, se Coré e toda a sua família foram engolidos pela terra, como é possível os filhos de Coré, na época de Davi, né, do reinado de Davi, terem composto salmos? Mas aqui nesse texto diz assim, a partir do versículo 10, no livro de Números, capítulo 26, a partir do 10, diz assim: E a terra abriu a sua boca e os tragou com Coré, quando morreu aquele grupo, quando o fogo consumiu 250 homens, os quais serviram de advertência. Aí o versículo 11: Mas os filhos de Coré não morreram. Então, eu deduzo, né, com plena certeza, de que no momento que Moisés fala para a comunidade se afastarem, né, dos rebeldes, os filhos de Coré, na altura, resolveram, colocaram no coração em ficar do lado de Moisés e Arão e se afastaram do seu pai, da sua mãe, da sua família, né? E ficaram do lado do líder. Acho assim uma história muito bonita, uma história trágica, né? Mas uma história bonita porque você veja só, um filho, ele ficar contra o seu pai, contra a sua mãe, é algo assim, em relação às coisas espirituais, né? Do lado de Deus, né? É algo maravilhoso. Agora, por outro lado, Deus os presenteou, os premiou por causa da tristeza deles terem visto os seus pais ali morrerem, né? Foi algo muito trágico, né? Eles verem os pais deles serem engolidos pela terra, literalmente, né? E daí, como presente, como prêmio pela fidelidade deles, Deus deu a eles o dom da música. E eles se tornaram músicos em Israel, né? Alguns irmãos podem não saber, mas os salmos, eles eram cantados, né? Eles eram cantados e ainda hoje, né, eles são cantados. E há muitos salmos, né, que a gente pode procurar no YouTube, que são cantados em hebraico, né? Eu tenho vários salmos na minha coletânea, que eu ouço, né, quase todos os dias eu ouço, em hebraico, cantado. E é maravilhoso, né? E então a gente vê como que Deus, ele na sua graça, amor, bondade e misericórdia, mesmo nas nossas debilidades, porque todos nós somos falhos, temos debilidades, mas ele leva muito em conta as nossas escolhas de ser fiel a ele, as nossas escolhas, né, de nós entendermos que ele é o Senhor da nossa vida. E foi isso que aconteceu com os filhos de Coré, né? Quando eles resolvem ficar do lado de Moisés e Arão, se afastam da sua família, e Deus então dá a eles este presente. E nos dias de hoje não é diferente. Deus, ele não mudou, Deus, ele continuou o mesmo. E com certeza, para cada um de nós que permanecemos fiel a este Deus, servindo, adorando, louvando a Ele com fidelidade, né? Ele, com certeza, Ele nos dá presente, Ele nos dá dons, né? Porque dons também significa presentes, né? Os dons espirituais, por exemplo, né, são presentes de Deus para a igreja, para a edificação do corpo de Cristo, né? Quando alguém na igreja recebe um dom, dons de curar, dons de operar milagres,
né? Dons de falar em outras línguas, dons de interpretar as línguas, dons de maravilha, dons do conhecimento, dons da ciência, né? Isso tudo não é nosso, né? É emprestado por Deus para nós fazermos um bom uso dele na igreja. São presentes que Deus nos dá, né? Para a edificação do corpo do Messias, né? Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Cada um de nós somos um membro deste corpo que constituímos esta grande família que é a família de Deus. Então ele nos presenteia para que nós venhamos a usar estes presentes recebidos da parte dele em pró do seu reino, para o engrandecimento do seu nome. Quando nós pregamos a palavra de Deus, quando nós somos usados por Deus para ministrarmos a palavra, né, nós temos que ter um cuidado muito grande, né, para nós não nos orgulharmos e não nos ensoberbecermos, porque na verdade aquele dom não é nosso, né? O dom de pregar, de ensinar, né? Seja qual for o dom ministerial que a pessoa tem, seja ele o dom de apacentar, o dom de evangelizar, né? De evangelista, o dom de profeta, o dom apostólico, não é? O dom de mestre. Todos esses dons, eles são presentes de Deus para nós usarmos em pró do seu reino, para frutificarmos no seu reino, mas não é nosso, é emprestado, ele nos empresta e nós devemos fazer um bom uso dele. E foi o que Coré fez. Coré, os filhos de Coré e sua família, eles recebem esse presente de Deus, né, que Deus dá a eles, capacitando eles para serem cantores em Israel, né? E eles então escrevem 12 salmos, né? A família, os filhos de Coré escrevem 12 salmos, salmos maravilhosos, salmos que falam acerca do nosso Messias. Por exemplo, o salmo esse que eu li aqui até o versículo 7, aqui tem uma profecia falando de Jesus, falando do Messias, né? Falando do reino, né, dele, que vai acontecer, né? Diz que o reino dele o Deus, o cetro do teu reino é um cetro de equidade, né? É um cetro, é algo maravilhoso quando eles falam acerca do Messias. Então, que cada um de nós possamos termos um entendimento, né, que nós somos parte desta família, cada um de nós, e de que o Senhor ele quer nos presentear a cada dia, mas estes presentes que nós recebemos não é para nosso uso pessoal. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo aos irmãos. Uma pessoa pode receber um presente de Deus com os dons de curar, né? Porque o nome é mesmo dons de curar. Isso significa que há várias maneiras de se usar esses dons. A gente não entende, mas na Bíblia está ali dons de curar. A pessoa recebe esse presente, né, de Deus, essa manifestação deste dom na vida dela. E muitas vezes ela pode orar na igreja, impor as mãos sobre os enfermos, né? Orar por esses enfermos serem curados. E ela muitas vezes pode ter uma enfermidade e não ser curada. Porque, na verdade, o dom não é para benefício próprio. O dom é para o bem-estar da obra de Deus. Não quer dizer que Deus, na sua infinita misericórdia, não possa também curar a pessoa, mas você não vai usar esse dom para benefício próprio. Você não vai impor as mãos sobre você e falar: Deus, em nome de Jesus, me cura, né? Mas você pode orar a Deus e falar: Deus, passa sobre mim a tua mão sanadora e, mediante o teu amor, a tua bondade, a tua graça e misericórdia, me cura, Senhor, desta enfermidade. Num ato de humildade, né, e de devoção a Deus, Deus ele pode nos curar, nos abençoar, e desta forma nós podemos, né, usufruir desta grande bênção de Deus na nossa vida. Mas os dons que nós recebemos é para o benefício da obra de Deus e para o engrandecimento do seu santo e poderoso nome. Por isso, quando uma pessoa na igreja for usada por Deus, seja no dom de profecia,
seja com os dons de curar, seja como mestre, ensinador da palavra, seja como evangelista ganhando almas, né? Por exemplo, aquele evangelista que sobe no púlpito e prega e há uma multidão que aceita Jesus, né? Seja qual for o dom, não elogie a pessoa, né? Nós temos às vezes o hábito, né, de chegar para a pessoa, né, e elogiar ela, né? Não, não faça isso. Porque há pessoas, né, que não recebem aquele elogio, por causa que já é uma pessoa madura, né, e ele entende que ele não pode receber aquele louvor, aquele elogio, porque aquilo é devido a Deus. Mas pode haver pessoas mais fracas, né, que às vezes não têm uma maturidade suficiente para entender, e você elogiar ela, ela receber aquele elogio, e é o começo da ruína da pessoa, né? Os judeus eles têm um hábito, e eu acho muito bonito, e eu acabei também tomando para mim esse hábito, né? Às vezes eu falo em voz baixinha para mim mesmo ouvir, para não assustar as pessoas, porque as pessoas não conseguem entender isto. Mas quando alguém vem me elogiar, né? Os judeus normalmente eles falam assim, quando vai elogiar um judeu, ele fala Baruch Hashem Adonai. Eles falam abençoado é o nome do Senhor. Eles não recebem para eles a glória. Então, olha, você foi uma bênção, você cantou muito bem, você pregou muito bem. Eles dizem Baruch Hashem Adonai. Abençoado é o nome do Senhor. Quer dizer, não é eu, mas é o Senhor em mim. E eu também ganhei por este hábito de muitas vezes a pessoa vir ter comigo e falar, ô irmão, que bênção, que grande mensagem que o irmão pregou e tal, e eu, Baruch Hashem Adonai, abençoado é o nome do Senhor, que é para não incorrer no erro de tomar a glória para mim e de achar que eu sou alguma coisa e que aquilo é meu, porque não é meu, é emprestado. Um dia eu terei que prestar conta perante o Senhor, né? E o Senhor ele vai requerer de mim e vai falar assim para mim, Geraldo, o que você fez, né, do presente que eu te dei? De que forma você usou? Foi para benefício próprio? Foi para o teu engrandecimento? Ou foi para a minha honra e glória? Então, por isso nós temos que ter um cuidado e temos que ensinar a igreja, e eu encorajo os irmãos, não elogie ninguém, né? As igrejas hoje, infelizmente, irmãos, nós estamos vivendo em dias que entrou no meio da igreja o chamado humanismo. E o humanismo, ele prega que o homem ele é o centro. E o que acontece? Nós devemos estar elogiando as pessoas, falando bem das pessoas, para elas se sentirem bem, para elas continuarem vindo na igreja. E é errado isso. As pessoas têm que se sentirem bem e continuar vindo à igreja por causa da obra de Jesus no Calvário, o sangue que foi derramado por cada um de nós e por causa de Deus como Deus Todo-Poderoso e o Senhor da nossa vida. E claro que nós devemos tratar todos bem, devemos ser educados com todas as pessoas, né? Devemos, dentro do possível, manter comunhão com todos, né? Ser gracioso com todas as pessoas, mas devemos tomar um cuidado para não estar elogiando as pessoas em demasia, porque isso acaba, quando é uma pessoa, por exemplo, que não tem maturidade suficiente, a pessoa se acha importante, incha, né? Fica toda alegre, e muitas vezes daí, quando não se elogia, quando não se lembra, a pessoa fica brava, a pessoa muitas vezes, poxa, não falaram de mim, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e não citaram o meu nome, né? Essa pessoa com certeza não vai ser abençoada por Deus, porque ela na verdade está ali para servir a Deus. Nós somos servos do Deus Altíssimo. Então por isso eu quero encorajar você, quando não citarem o teu nome, por você ter feito alguma coisa, por você estar fazendo alguma coisa na igreja, glorifique a Deus e falar, ô Senhor, obrigado por não terem citado o meu nome, porque na verdade não é eu que devo aparecer, é o Senhor, né? O que aconteceu quando João Batista, né, estava ali no Rio Jordão e Jesus foi ter com ele para ser batizado? João Batista falou, convém que ele cresça e que eu diminua, né? Então é isso, irmãos, nós não devemos aparecer, é o Senhor que deve aparecer em nossas vidas. Não devemos ficar bravo. Irmãos, muitas vezes acontecem tantos problemas e normalmente é nas festas, nos grandes eventos que se fazem na igreja. Eu já me deparei com situações dessa natureza, né?
nas várias experiências que eu já vivi na igreja, de muitas vezes o pastor, no final da festa, no encerramento, começar a agradecer as pessoas né, que fizeram parte da organização, né, e às vezes começa a citar nomes, e muitas vezes acontece de a pessoa citar nomes e às vezes esquece de uma ou outra pessoa que não foi citado. Né? Muitas vezes pessoas que estavam nos bastidores, né? Porque tem aquele que faz algo, né, no caso assim, aos olhos humanos muito grande, e tem aquele que aos olhos humanos faz coisas mais pequenas. E muitas vezes o que acontece? Se lembra, né, dos feitos grandes e se esquece dos feitos pequenos. E tudo na igreja é importante. Deus ele não faz acepção de pessoas, porque ele não leva em conta, né, a grandiosidade da obra que foi feita, mas a qualidade da obra que foi feita. Às vezes uma pessoa na igreja pode fazer muita coisa e não receber o louvor de Deus. E uma pessoa na igreja pode fazer uma coisa pequena e receber o louvor de Deus porque ela fez para o engrandecimento do nome de Deus, né? E como nós nos dias de hoje estamos vivendo, né, no chamada, eu costumo dizer que nós estamos vivendo na era da imagem e da comunicação, todos querem aparecer. Você pode ver, todos querem ocupar o púlpito. Você chega para uma pessoa, mesmo eles não sendo, ela não tendo maturidade, você fala, seu irmão, eu quero que você faça isso, quero que você faça aquilo. A pessoa já começa a glorificar a Deus, fica toda contente. E sendo que, na verdade, em primeiro momento, eu sempre digo assim, já aconteceu comigo agora, eu falei, não, irmão, muito obrigado, eu não me sinto ainda preparado para isso, tem que crescer, tem que amadurecer, tem que ganhar conhecimento. No momento oportuno, eu vou saber, né, em Deus, quando é o meu momento de fazer alguma coisa na igreja. Aconteceu comigo várias vezes, né? Então, eu estive conversando esses dias com o pastor Sebastião, né? E eu falei para ele, pastor Sebastião, se eu quisesse, eu já era pastor há muito tempo, porque eu já fui convidado já há muitos anos atrás para estar cooperando na obra e eu nunca quis, porque eu entendia que não era ainda o momento propício. Era o momento de eu estar focado, claro, ali no culto, adorando ao Senhor, servindo ao Senhor com alegria, né? Congregando eu e minha família, mas focado, né, em mim, na minha casa, na educação dos meus filhos, no meu trabalho profissional, e que o dia em que eu fosse fazer alguma coisa para o Senhor, se é que o Senhor tinha um plano comigo, esse dia iria chegar. E chegou. E mesmo assim, quando chegou, no primeiro momento, eu ainda disse não. O pastor Sebastião é prova disso. Quando ele quis me levar para diácono, eu relutei e disse que não queria, né? E aí ele me chamou num particular, teve uma conversa comigo e falou, irmão Geraldo, não recuse, o irmão tem um chamado de Deus, a gente vê que o irmão é uma pessoa que já é amadurecido, né? E aí, claro, ele me deu aquela palavra num particular comigo, eu vim para casa naquele domingo à tarde, refleti naquilo que ele falou e entendi realmente que eu não poderia mais estar recusando, porque se eu assim o fizesse, eu estaria, na verdade, desagradando a Deus, porque quando Deus tem um plano conosco, né? E muitas vezes nós estamos sempre recusando, Deus ele se entristece. Mas o Espírito Santo de Deus, ele vai agir na nossa vida para nós entendermos qual é o momento propício. Por que tem havido, irmão, está havendo grandes problemas na igreja nos nossos dias, inclusive de pastores com depressão, divórcios no meio dos ministérios, né? Pastores se divorciando, pastores entregando igreja. O pastor Josué, por exemplo, confidenciou comigo, né, com a gente, que ele um pastor lá em Portugal estava na frente de uma igreja, pastoreando uma igreja, e de repente chegou para o pastor Josué e falou assim, ó, pastor Josué, eu estou entregando a igreja ao pastor, porque eu tive que escolher entre a minha família e a igreja. E neste momento eu entendo que para me salvar o meu casamento, para me salvar a minha família, eu devo abrir mão do ministério, né? Então veja só, irmão, possivelmente esta pessoa, né, ela no momento em que ela inseriu no ministério, ela não tinha o chamado de Deus, né? Ou se tinha o chamado de Deus, não era para aquele instante, para aquele momento, porque muitas vezes Deus nos chama
para algo, mas não é para agora. Eu coloco sempre o exemplo de Davi, irmãos. Davi, ele foi ungido rei entre 16 a 18 anos de idade, ainda na adolescência, entrando na idade adulta. E ele só assumiu o reinado, em primeiro lugar, de Judá, né, com 33 anos de idade, e depois de todo Israel com 40 anos de idade. Então, os irmãos vejam que dos 16, 18 anos de idade até 33 anos de idade, faça a conta quantos anos se passaram, não é? Quanto tempo ele teve que esperar, né? Ali amadurecendo, Deus trabalhando a vida dele, o caráter dele, não é verdade? Quantas décadas se passaram? E ele teve a oportunidade de usurpar o trono. Ele teve oportunidades por 2 ocasiões de matar Saul. E era legítimo, podemos dizer assim, humanamente falando, porque Saul queria a morte dele. Saul estava caçando ele para matá-lo. E por 2 ocasiões ele teve a oportunidade de matar o rei, e ele falou que ele não faria isso, ele não tocaria, né, naquele que tinha sido ungido por Deus, e ele não fez, e no momento certo, a vontade de Deus cumpriu-se na vida de Davi, e Davi se tornou no maior rei que Israel já teve, não é verdade? Então, eu sempre digo, irmãos, eu lembro quando eu estava no outro ministério, nas reuniões, nós tínhamos reuniões de ministérios de vez em quando, né? Infelizmente nós aí na igreja não conseguimos ter com frequência, mas lá no outro nós tínhamos, e eu sempre dizia, quando eu tinha oportunidade de falar, eu dizia para as pessoas, né? Eu lembro de uma reunião que tinha uma irmã que ela era cooperadora, né? E daí nessa reunião surgiu uma grande discussão, porque queria ser diaconisa da igreja. E aí o pastor decidiu que não ia levar ela, né, como diaconisa. Meu Deus, irmãos, foi um problema na reunião. Que ela dizia, não, eu sinto que eu já estou preparada, e porque eu não sei o quê. Aquilo para mim, eu falei, meu Deus, que absurdo que eu estou ouvindo. Né? Nós nunca podemos achar que nós estamos preparados. E se a pessoa disser não, a gente fala, ó Senhor, né? Amém. Se é teu projeto, se é tua vontade, o momento vai chegar. E chega, irmãos, porque a vontade de Deus, ela se cumpre na nossa vida, desde que nós permaneçamos fiel e tenhamos o desejo de crescer, de amadurecer. E o crescer não significa que para mim crescer eu tenho que estar cooperando, né? Eu costumo sempre dar o exemplo. Quando Jetro, ele dá ali no capítulo 18 de Êxodo, ele dá o conselho para Moisés, né? Quando ele vê que Moisés estava ali sozinho, né? O que o Jetro faz? Jetro fala assim para Moisés, escolhe homens capazes. E coloca esses homens sobre líderes de 1000, sobre líderes de 100, sobre líderes de 50, se não me engano, né? E sobre líderes de 10. Agora você capazes. Então era para escolher homens, né, que já tinham a capacidade e estavam inteiramente maduros para ajudar Moisés no segmento daquela obra. Agora você veja que havia diferentes chamados. Se você colocar um homem que tem capacidade só para liderar 10, veja que Jetro fala assim, que tem a capacidade para 10. Se você pega esse homem que tem capacidade para 10 e você coloca ele para liderar 100, vai ser uma catástrofe. Essa pessoa vai causar grandes prejuízos na igreja e, inclusive, na vida dele. Ele vai, no final de tudo, se sentir frustrado. Porque a capacidade dada por Deus para ele não é para liderar 100, é para liderar 10. E pode acontecer também ao contrário. Ter um homem, por exemplo, que tem capacidade para 1000, não é verdade? E, de repente, você, por exemplo, colocar ele numa mega igreja e não dá certo, porque às vezes a capacidade dele não era para aquilo. E aí as coisas começam a dar pro torto, às vezes pode acontecer da pessoa se desviar da igreja, tem acontecido muitos casos, né, de pastores se frustrarem, se desviarem, caírem em pecado, né, se suicidarem, né, depressão. Por quê?
porque muitas vezes pode acontecer dele ter um chamado, mas ele assumiu essa responsabilidade antes do tempo. Então eu tenho sempre este cuidado comigo de entender que nós não podemos, a fruta você não pode colher ela ainda verde. Né? A fruta ela só vai ter o seu sabor totalmente realçado quando ela está madura. Você colhe uma banana do pé já madura, né? Uma laranja, e você vê que delícia, porque houve um tempo, né, para ela amadurecer e foi esperado, foi dado esse tempo a ela. Mas se você pega e tira uma banana verde ou uma laranja verde, você vai ver que ela não vai ter um sabor agradável, né? E aí mesmo que você espere, tirando esta fruta, este fruto ainda verde do pé, e você espere esse fruto amadurecer fora do pé, muitas a conseguem amadurecer, né? Mas o sabor não vai ser o mesmo se você tivesse deixado amadurecer no pé. Então, o que que isso significa, irmãos? Que nós devemos, antes de assumir uma responsabilidade, antes de querer fazer algo na igreja, nós devemos, em primeiro lugar, entendermos: Senhor, será que eu estou amadurecido suficiente para poder realçar aquele sabor que o Senhor quer que eu realce na obra do Senhor? Ou será que eu ainda estou verde e com isso eu estarei assumindo uma responsabilidade que está aquém das minhas capacidades e depois eu estarei pagando um preço? Porque eu poderei sofrer prejuízo, a igreja poderá sofrer prejuízo, a minha família poderá sofrer prejuízo. Então, nós temos que refletir, irmãos. A maioria dos obreiros, a maioria dos pastores, eles não fazem esse trabalho com a igreja, sabe? As pessoas dizem, não, amém, a pessoa quer fazer as coisas, já abraça. Irmãos, eu já vi tanta coisa, irmãos, tanta coisa. Eu vi um grupo de jovens lindo, lindo, irmãos, um grupo de jovens maravilhoso ali em Zurique, né? E o meu filho na altura e a minha filha fazia parte desse grupo de jovem, um grupo de jovem, uma bênção. E por causa de precipitação, de colocar pessoa errada na frente do grupo, na altura, né, a líder, ela começou a frequentar a discoteca, e daí se descobriu, né, que ela frequentava a discoteca, e na altura estava se fazendo um trabalho de uma peça, e era maravilhosa aquela peça, sabe? Que entre os jovens, né? O Lucas e a Larissa participaram dessa peça, e a primeira vez que foi apresentado na igreja, aquilo foi uma comoção geral, o Espírito de Deus ministrando, operando maravilhas no nosso meio. Só que daí veio se descobrir que essa irmã, ela estava frequentando discoteca, né, essa líder, e aí, claro, né, diante das evidências, o pastor ele não queria, porque essa irmã foi colocada, podemos dizer assim, por conveniência, porque ela era uma pessoa importante, podemos dizer assim, né, na sociedade, ela estava namorando um suíço bem conceituado, então havia uma certa conveniência, né, para... E aí o pastor não queria mais diante das evidências, não teve jeito, teve que afastar ela, afastou, e na altura, até inclusive, ele queria colocar o Lucas como líder dos jovens naquela altura. Isso há cerca aí de mais ou menos uns 9 anos atrás, 8, 9 anos atrás. E na altura o Lucas entendeu que não era ainda o momento propício, e Lucas falou, não, pastor, eu não sinto ainda capaz, né, de assumir essa responsabilidade, né? Por isso eu quero, não vou aceitar. E daí não aceitou. E daí, então, o pastor resolveu colocar, na altura era um diácono da igreja, né? Nunca me esqueço dessa situação, isso marcou muito a minha vida. E nós entendemos naquele momento que não era o momento propício de colocar aquela pessoa, porque aquilo ia trazer grande prejuízo para os jovens, né? Mas foi dado conselho, inclusive, foi feita a reunião, né? O pastor levou numa reunião de ministério o nome, e a gente foi contra, falamos, pastor, vamos esperar um pouco, vamos ter paciência, não vamos ter pressa. Os jovens estão trabalhando, né? Mesmo não tendo um líder imediato, mas eles estão unidos, estão coesos. Vamos estar orando, né? Havia jovens ali, né, já com uma certa idade, certo amadurecimento e tal. E o pastor falou: não, eu sinto que este é o momento, os jovens estão
realmente num momento bom e tal, e colocou esse diácono na frente. Irmãos, aquilo foi uma catástrofe. O diácono tentou implantar lá certas coisas, aquilo não funcionou. O resultado, os jovens se dispersaram. Irmãos, nenhum daqueles jovens permaneceram na igreja. Foi uma tristeza. Inclusive o meu filho, na altura, depois acabou se desviando, né? E o Lucas. E foi uma tristeza, e na altura, claro, né, irmãos? E daí depois, se você chega e falou, pastor, eu não falei pro pastor, lembra que nós falamos, nós aconselhamos. Só que, claro, é complicado, porque daí a pessoa tem aquele orgulho e de não reconhecer o erro, né? E acabou que nunca mais se conseguiu reunir os jovens na igreja por causa desses erros. Então, eu tenho não só essa foi uma das experiências, eu tenho outras experiências vividas ao longo dos anos, já são mais de 30 anos servindo a Deus, né, e muitas vezes na altura do início da minha vida como cooperador na igreja. Então eu entendo que muitas vezes é melhor esperar, né, pecar por excesso de zelo, do que você se apressar para fazer as coisas e acabar fazendo mal feito. Colocar uma pessoa errada, né, num lugar errado, e depois essa pessoa vai sofrer dano, vai sofrer prejuízo, o grupo vai sofrer, não é verdade? É muito complicado. Igual acontece numa empresa também. Coloca um chefe na frente de um determinado grupo, esse chefe não tem as qualificações necessárias para aquilo, ou por causa de apadrinhamento, ou coisas dessa natureza, e porque a pessoa, claro, a pessoa não reconhece, porque a pessoa entende que é uma oportunidade, né, da carreira dela estar em ascensão, e muitas vezes a gente não é humilde para reconhecer que não, aquele lugar não é o nosso, e a gente aceita, e depois acaba, né, a gente sofrendo prejuízo, o grupo sofrendo prejuízo. Então estas são as minhas palavras, né, para nós, Igreja do Senhor, para cada um de nós, né, inclusive para mim e para minha família, né. Não aceite algo que não é ainda para você. Reflita quando você for chamado para fazer algo na obra de Deus. Reflita primeiro. Procure em Deus, Senhor, é o momento propício, eu estou amadurecido o suficiente para fazer esta obra, isso não vai trazer prejuízo para mim, para minha família, isso não vai trazer prejuízo para a tua igreja, Senhor, porque muitas vezes nós temos o chamado, mas o chamado não é para agora, o chamado é para daqui 1 ano, para daqui 10 anos, para daqui 5 anos, não é verdade? Então, essas são as minhas palavras, em nome de Jesus. E com certeza o nosso Deus, ele quer nos dar presentes para nós usarmos em benefício da obra de Deus, para o engrandecimento do seu nome. Muito obrigado, um beijo no seu coração e que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém.